Olá, meus irmãos, que bom que você clicou nesse vídeo. Esse vídeo tem um propósito, para te edificar. A palavra de Deus diz que muitos são os planos do coração do homem, mas o que determina é o propósito do Senhor nas nossas vidas. Deus uma vez lhe disse ao profeta Jeremias, e disse a ele: Jeremias, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Meus irmãos, como que pode isso? Nós nunca entenderemos o nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o nosso coração. E Ele prova nossos corações. Ele sabe tudo que está desde o mais profundo sentimento teu. Nada está oculto aos olhos deles. Ele já te predestinou antes de você nascer, Ele já tinha um plano perfeito. E continuando o que a palavra de Deus diz, que, olha isso que forte, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, de acordo com sua vontade. Isso é extraordinário, que plano que realmente nós vemos os pensamentos seus estão muito mais elevados que os nossos. A nossa ciência nunca chegará perto à ciência de Deus. Por isso que a ciência, eu digo a ciência humana, isso é bênção, o Senhor que nos deu isso. A ciência humana, ela é temporal, ela muda. Mas a ciência do Senhor nunca muda, é perfeita. E vejamos no chamado de Deus na vida de Moisés. Ele sendo hebreu, passando por muita dificuldade desde pequeno, mas Deus já tinha um plano perfeito. Ele, pela misericórdia de Deus, ele conseguiu sobreviver naquela época que o faraó, vamos dizer, o presidente do mundo, vamos dizer, naquela época, tinha muitos planos malignos. Ele não era um homem bom. Ele era como se fosse um deus do século, um deus D minúsculo, com certeza, mas é um governador, era um império da época. E ele queria que matasse todos os bebês dos hebreus, porque tinha tantos e ele tinha medo de se rebelar. E Moisés era hebreu, mas Deus tinha escolhido ele. Deus tinha escolhido ele. Deus tinha escolhido ele para libertar o seu povo, para libertar os hebreus, libertar os judeus. Que os judeus, eles representam, meus irmãos, a humanidade. Vemos os judeus, eles foram desobedientes. E muito desobedientes, porque os seres humanos é desobediente a Deus. Mas, assim como eles, nós podemos receber Jesus Cristo no nosso coração. E os nossos pecados podem ser perdoados. E vemos na história de Moisés o seu chamado e como que ele foi instruído em toda a ciência egípcia. E Moisés, além de ter todo o conhecimento da ciência, a ciência da época, ali, na questão da astronomia, na questão da filosofia, na questão de toda a ciência daquela época, assim também nós somos chamados a entender a sociologia, entender a psicologia, mas sobretudo ter o principal, a palavra de Deus, mas ter também essas áreas na nossa vida. Para quê? Para que a gente seja apto para a palavra de Deus. Para que a gente seja eficaz no que a gente está fazendo. E Deus pode nos usar. Assim como Deus usou Moisés, usou Daniel, que Daniel também era muito inteligente, ele conhecia toda a ciência daquela época. Usou o apóstolo Paulo. Usou o apóstolo Paulo. E eu posso provar isso para você. Deus, ele usa pessoas que já estão... Na verdade, Deus não escolhe os capacitados. Deus, ele capacita os escolhidos. Nós podemos ver isso na palavra, assim também com você. Assim como Moisés, que foi chamado com um propósito. Deus, ele te criou com um propósito, com um plano. Eu não sei qual é o plano, mas Deus, ele te criou para que você tenha um relacionamento com ele. E para que você tenha vida nele, tenha vida com Deus. Pode ver a ele futuramente, ver face a face.
andar, ser. É isso para que Deus te criou. Deus não te criou para que você fosse para o inferno. Não. Deus não te criou para que você seja escravo. Não. Deus também não te criou para nada dessas coisas. Para que você seja escravo do pecado. Não. Deus te criou para que você seja filho. Para que você recebesse a adoção de filho. Ele te escolheu. E o versículo que eu quero comentar com vocês, que é sobre isso que eu tô falando, que é assim: o apóstolo Paulo dizendo: e na minha nação excedia em judaísmo da minha idade, sendo extremamente zeloso na tradição dos meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Aleluia, pela graça de Deus nós estamos vivos. Pela graça de Deus nós somos salvos. Pela graça de Deus, que é um dom de Deus. E sim, Deus ele tem um propósito na sua vida. Portanto, se você entende que você tem um chamado, busque orar. Busque, Senhor Jesus, eu te aceito. Senhor Jesus, que eu estou crucificado contigo. E eu quero ressuscitar. Porque a palavra de Deus diz assim, olha só: já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por si mesmo. Muito forte, não é? Como assim nós estamos crucificados com Cristo? Quando Jesus Cristo foi crucificado, ele fez propiciação pelos nossos pecados. E aquele que aceita pela fé isso, ele passa da morte para a vida. Porque ele estava morto nos seus pecados, mas ele passa da morte para a vida. E através disso, ele morre. Por quê? Ele morre por pecado. Porque todo aquele que transgride um mandamento sequer da palavra de Deus, uma mentirinha que for, está transgredindo todos. É isso que diz a palavra. E todos nós merecemos o julgamento de Deus. Por isso nós estamos crucificados com Cristo. E assim como Jesus Cristo ressuscitou, nós também ressuscitamos. E nós passamos da morte para a vida. Nós viramos novas criaturas. Nós nascemos de novo. E meus irmãos, isso é muito forte. É muito forte isso. Se você sente que você não foi crucificado com Cristo, que você não nasceu de novo, poxa, eu não sinto essa transformação ainda. Calma. Feche esse vídeo aqui e ore. Ore. Fala: Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida, sabe? Chame o Espírito Santo. Comece a conversar com o Senhor Jesus. Ore de todo o coração. Eu creio que depois que você fechar esse vídeo, você orar de todo o teu coração, eu creio que haverá alegria no céu. Na verdade, está havendo agora. Você está vendo esse vídeo, você está sendo alimentado, você está sentindo uma paz diferente, você está sentindo algo diferente, coisa que o mundo, isso não é eu, é o Espírito Santo. Portanto, feche esse vídeo. Onde você está? Se você não consegue orar agora, não tem problema, mas ore. Que Deus abençoe você grandemente. Aleluia.